Olá, pessoal! Bem-vindos ao Oráculo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a colonização de Marte, que será nosso primeiro passo para tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. Nesse vídeo, vamos ver que se quisermos que esse sonho se realize e um dia nossos descendentes possam chamar o irmão caçula da Terra de lar, vamos precisar de uma ajudinha das menores e mais importantes criaturas que vivem na Terra, as nossas pequenas amigas, as bactérias. Talvez você não goste muito delas, provavelmente por associar bactérias a coisas ruins como doenças. Mas fique sabendo que a grande maioria dessas criaturinhas incríveis é totalmente inofensiva aos seres humanos. E são elas que tornam nossa vida possível mesmo aqui na Terra, já que produzem a maior parte do oxigênio que nós respiramos, fixam nitrogênio da atmosfera nas raízes das plantas, o que permite a existência de toda a vida vegetal do planeta. Isso tudo sem falar do enorme número de bactérias que vivem em nossos corpos e sem as quais nós morreríamos. Ok, bactérias são o máximo, mas o que tudo isso tem a ver com a colonização de Marte? Para entender por que precisamos da ajuda das bactérias para chegar a Marte, primeiro precisamos compreender um dos grandes problemas da viagem espacial, a exposição dos astronautas à radiação. Radiação, caso você não saiba, é apenas um nome chique que os cientistas dão para a luz. Existem diversas formas de radiação. O que diferencia uma radiação de outra é a quantidade de energia que ela carrega. Formas de radiação de baixa energia, como infravermelho ou mesmo a luz visível, são completamente inofensivas porque não conseguem sequer atravessar a nossa pele. Mas quando se trata de alta energia, como os raios-x, as coisas mudam de figura. Essas ondas de luz não apenas atravessam nossa pele, como entram no núcleo de nossas células e danificam nosso DNA. Se esse dano ocorrer em algumas partes específicas do DNA que controlam o processo de replicação celular, a célula que teve o DNA danificado poderá começar a se reproduzir descontroladamente, o que criará um câncer. Mas calma, nem tudo está perdido. Nosso corpo tem uma capacidade natural de reparar DNA danificado. Ele faz isso produzindo uma proteína chamada citocina. A citocina é como uma equipe de paramédicos em nível celular. Toda vez que alguma molécula de DNA é danificada, as moléculas de citocina correm para lá para socorrê-la e consertar o dano, e a célula pode continuar funcionando normalmente. Só tem um pequeno probleminha. Esse sistema de reparo automático do DNA evoluiu enquanto nós vivíamos na Terra, onde a maior parte da radiação ultravioleta que vem do espaço é bloqueada pela camada de ozônio. Quando saímos da atmosfera da Terra, não temos mais esse escudo protetor, e as nossas células ficam expostas a uma quantidade imensa de radiação. Isso gera um dano muito maior ao nosso DNA do que o nosso sistema de reparo biológico foi programado para consertar. Nós simplesmente não produzimos citocina suficiente para consertar tanto DNA danificado ao mesmo tempo. Tá ok, você deve estar se perguntando, e aquelas roupas engraçadas que os astronautas usam? Elas não servem justamente para manter eles protegidos? A resposta é sim e não. Aquelas roupas engraçadas servem para proteger os astronautas de outros riscos da viagem espacial, como a ausência de pressão atmosférica e o perigo de congelamento. Mas elas são completamente inúteis quando se trata de evitar dano celular provocado por exposição à radiação. Como até hoje a maioria das viagens espaciais tem sido de curta duração, o efeito da exposição à radiação sobre a saúde dos astronautas foi pequeno. Mas uma viagem a Marte vai levar, na melhor das hipóteses, de 6 a 8 meses apenas para chegar lá. Isso sem contar o tempo de permanência dos astronautas no planeta vermelho e o tempo da viagem de volta. Para impedir que o DNA dos astronautas seja completamente destroçado durante essa longa viagem, existem duas opções. Podemos revestir a nave em que eles viajarão e os módulos de habitação em Marte com pesadas placas de chumbo que evitarão a entrada da radiação, mas em contrapartida aumentarão o peso da nave, tornando a viagem muito mais cara e complicada, ou podemos pedir uma ajudinha a nossas amigas bactérias. Esse é exatamente o projeto do cientista da NASA, David Loftus. David é um dos pioneiros em um novo ramo da ciência chamado biologia sintética. É uma das mais extraordinárias áreas da ciência moderna, comparável à inteligência artificial e à robótica. O objetivo da biologia sintética é permitir que nós possamos programar o DNA de células vivas do mesmo modo que nós programamos computadores. Isso permite criar
organismos geneticamente modificados capazes de realizar qualquer coisa que nós quisermos, como produzir biocombustíveis, eliminar o plástico que polui os oceanos e, por que não, nos ajudar a viajar pelo espaço sem morrermos de câncer. A ideia de Dave é criar cápsulas feitas de nanotubos de carbono que contenham bactérias geneticamente modificadas capazes de produzir proteínas reparadoras de DNA. Essas bactérias seriam programadas para liberar essas proteínas reparadoras na corrente sanguínea dos astronautas sempre que detectassem altos níveis de radiação, o que permitirá que o dano celular seja corrigido antes da formação de um câncer. Como as bactérias são criaturas muito pequenas, uma cápsula contendo milhões delas teria apenas meio centímetro de comprimento, o que significa que os astronautas poderiam ter diversas dessas cápsulas instaladas em seus corpos. E como nanotubos de carbono são inertes do ponto de vista biológico, o sistema imunológico dos astronautas não atacaria essas nanocápsulas, evitando uma reação inflamatória. Com as bactérias produtoras de proteínas reparadoras do DNA protegendo os astronautas dos danos provocados pela radiação espacial, a fuselagem das naves poderia ser mais fina, o que significa que elas seriam mais leves e mais baratas de serem construídas. E manter os astronautas livres de câncer é apenas uma das formas como as bactérias podem tornar a viagem para Marte muito mais fácil e prática. Outro modo de usar nossas amigas em miniatura para conquistar o planeta vermelho é fazer com que elas construam casas para nós. Esse é o projeto da equipe de pesquisadores liderado pelo Dr. Liam Hochschild. Eles desenvolveram uma bactéria que secreta uma substância chamada calcita, que quando misturada com a areia produz cimento sem a necessidade de acrescentar água. Pense nisso. Ao invés de enviar módulos habitacionais pesados para Marte, podemos levar essas bactérias na viagem conosco e construir nossas casas a partir da própria areia marciana. É claro que além de casa e proteção contra a radiação, nós também vamos precisar de comida em Marte. E para isso nós podemos contar com outro grupo de bactérias, as algas fotossintetizantes. Um grupo de cientistas da Universidade de Stanford sugeriu que algas fotossintetizantes geneticamente modificadas poderiam produzir uma supervitamina, ou seja, um líquido contendo todos os nutrientes necessários para a sobrevivência de um ser humano. E como bônus, essas algas ainda produziriam oxigênio, que seria usado tanto para a sobrevivência dos astronautas em Marte, como para ser liberado na atmosfera do planeta, dando início ao processo de terraformação de Marte. E todas essas inovações não precisariam ficar restritas apenas à colonização de Marte. Elas podem ser usadas aqui mesmo na Terra. As microcápsulas usadas para proteger os astronautas da radiação espacial podem ser aplicadas em pacientes com diabetes ou depressão crônica. No caso do diabetes, as bactérias seriam programadas para liberar insulina no sangue sempre que os níveis de açúcar subissem demais. A supervitamina criada pelas algas geneticamente modificadas pode ser um alimento barato que ajude a combater a fome no mundo. E as bactérias criadoras de cimento podem dar origem a todo um novo ramo sustentável da construção civil. Além de nos ajudar a conquistar Marte, nossas amigas bactérias podem nos ajudar a salvar a Terra. Então, pessoal, o que vocês acham? As bactérias podem realmente nos ajudar a conquistar Marte? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou do nosso vídeo, por favor, deixe um like. Semana que vem discutiremos as aplicações da biologia sintética em um outro grupo de criaturinhas muito mal compreendidos, os nossos amigos vírus. Por isso, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho. Muito obrigado por ficar conosco até aqui e que a força esteja com você.